Laser. Bom, espero que esteja aí na tela aquela página branca com os logos do planetário, da UFG, do IESA. Bom, agora eu pergunto, vocês estão vendo uma página escrita em vermelho aí, termodinâmicos, térmicos, deu retorno. Ok, obrigado. Muito bem. Bom, então, o assunto aqui chama propriedades e fenômenos físicos da atmosfera, e são os fenômenos termodinâmicos, térmicos, e destaque para hidrometeoros. Então, o que acontece é que na aula anterior o destaque foram para fenômenos térmicos e radiativos, e hoje continuam fenômenos térmicos, mas com destaque para fenômenos termodinâmicos. E os hidrometeoros, portanto, são meteoros formados por água, como é o caso da chuva, é o caso da geada, da neve. Então, eu coloquei aqui em preto dois assuntos que estão subentendidos e que foram vistos nesse curso, que é o ciclo da água e a pressão atmosférica. Então, são dois temas que entram aqui e é claro que dentro desse assunto da pressão atmosférica, nós tratamos da circulação geral da atmosfera. E esse é um assunto que, naturalmente, ele entra aqui não explicitamente, como eu falei anteriormente, não é essa a ideia, porque tratamos lá de escala global, né? Mas alguma coisa acaba entrando aqui. Muito bem. Bom, e como a ideia é falar de fenômenos térmicos, mas agora com o ponto de vista termodinâmico, então vamos entender aqui a questão de como que a atmosfera ela aquece. Então, por quatro modos, né? Então vamos ver aqui, ó. Uma vez aquecida, a Terra passa a funcionar como um irradiador de calor. O ar, que era quase transparente às irradiações de ondas curtas do Sol, ou seja, que deixa passar as ondas curtas do Sol, portanto, ondas curtas são aquelas de comprimento de onda menores e são, portanto, aquelas que têm maior energia. Então, a atmosfera absorve quase que totalmente as irradiações de ondas longas da Terra, aquecendo-se gradativamente de baixo para cima. Bom, então, essas ondas longas são ondas de infravermelho, porque uma vez que essas ondas curtas elas interagem com os elementos da atmosfera e com os elementos da superfície, como a vegetação, os corpos dos animais, as construções, a superfície terrestre, a água, o gelo, passa a refletir luz e passa a esses materiais absorverem a radiação e reemitir em ondas longas, ou seja, com menos energia, porque parte dessa energia fica no material. Exemplo, a água que derrete no gelo e ela passa a mandar a radiação infravermelho para a atmosfera. Então, por isso que a atmosfera aquece de baixo para cima. Então, a transferência de calor da Terra para a atmosfera se faz por quatro processos: radiação, condução, convecção, advecção. Talvez a advecção é que seja o nome mais estranho aqui. Radiação, conversamos semana passada, né? A Terra irradia calor sob a forma de ondas eletromagnéticas e a atmosfera absorve. Não só isso, né? Que a radiação também vem do Sol e acaba provocando aquela bagunça toda lá na termosfera e fazendo então com que tenha dissociação, que tenha absorção da radiação pelas moléculas e até pelas camadas eletrônicas, né? Bom, condução. A camada de ar em contato com o solo conduz calor para as camadas superiores. Então, aquela ideia de que o chão está tão quente que o ar próximo ao chão também fica quente. Condução. Convecção, nós vamos abordar hoje, mas com certeza vocês conhecem. As camadas mais baixas da atmosfera se aquecem, ficam mais leves
tende a subir, conduzindo calor para as camadas superiores. E aqui é que entra a termodinâmica, nesse processo aqui que nós vamos conversar. E a advecção, transferência horizontal de calor de região para região por meio dos ventos. Então aqui entra também os movimentos das massas de ar. Massas de ar é um assunto de outras disciplinas que envolvem climatologia, mas eu rapidamente aqui vou mostrar, né, não vale, como que é, vale a pena, né? Não custa nada, é isso que eu queria dizer, não custa nada a gente mostrar, não vamos fazer nenhum estudo aqui sobre massas de ar, mas é apenas para mostrar, né? Então a advecção vem aí por esse movimento, não só calor, mas também frio, é carregado pela advecção, né? Bom, leis da termodinâmica. Antes da gente mostrar o slide seguinte, eu quero lembrar para vocês que lá no saudoso ensino médio, no meu tempo chamava segundo grau, né? Lá nas aulas de química, e exclusivamente nas aulas de química, não são nas aulas de física, não. Na universidade, para quem faz disciplinas da física, verá lei dos gases na parte de termodinâmica, chamada Física 2. Mas, se fizer disciplina de Química, também vai ver lei dos gases. Eu acabei me deparando com isso quando eu fazia geofísica. Então, tanto na Física 2 quanto na Química, eu acabei me deparando lá com a lei dos gases, né? Então, a lei dos gases, para vocês relembrarem, é aquela que usa pressão, volume e temperatura. Para quem fez cursinho, vai lembrar da expressão piviti-porrotó, né? Que é a pressão zero, volume zero, temperatura zero é igual a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Então é pressão multiplicando volume dividido pela temperatura. Bom, o que isso significa numa interpretação física? Significa que quando aumenta a pressão, então assim, pressão, então assim, as coisas, vamos entender assim, coisas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, né? Então assim, podemos ter pressão maior, volume menor. Volume maior, pressão menor. E a temperatura? Bom, a temperatura ela pode ficar constante. Ou pode ser também que mexa a temperatura, porque normalmente pode acontecer assim, de aumentar a pressão e também aumentar a temperatura. Pode acontecer isso. Então, isso quando há uma compressão de um gás, né? Essa que é a ideia básica. E também tem lá outras equaçõezinhas que aparecem lá, que é aquele PV igual a nRT, né? Tem aquele outro também da quantidade de calor, né? Q igual mc delta T. Essas coisinhas que vocês acabaram se deparando lá no ensino médio, mas nós não vamos trabalhar com nada disso. Tá? Não vamos entrar nada disso. É só para mencionar que essas coisas existem, né? E que por que não vamos trabalhar nada disso? Porque a atmosfera não tem gás ideal. A atmosfera é uma mistura de gases, então essas coisas não se aplicam. Então elas só se aplicam em gases ideais, em modelos de laboratório, para depois fazer o experimento e ver o quanto que ele desvia daquele modelo. No caso da atmosfera, são misturas. E por serem misturas, é onde entra o cálculo diferencial integral, que tem que levar em consideração equações diferentes para cada componente da atmosfera. E aí tem que botar tudo isso numa equação onde isso tudo vai entrar. A pressão, o volume, a temperatura, características específicas dos gases, né? Mas não é o nosso caso aqui. Bom, vamos aqui para alguns termos que a termodinâmica ela nos traz e pode às vezes significar um escorregão se a gente
não está bem com eles, né? Então vamos lá. Definição e tipos de processo termodinâmico. O que é o processo? O processo é um caminho definido pela sucessão de estados pelo qual o sistema passa. Então, é um aquecimento, é um resfriamento, é um alívio de pressão, um aumento de pressão, uma diferença de volume. Então, isso tudo acontece com as massas gasosas, as massas de ar na atmosfera. Ao se movimentar verticalmente e horizontalmente, existem essas mudanças de volume, de pressão e de temperatura. Então, exemplos de processo: isobárico, isotérmico, isocórico, ou seja, isométrico, isoentálpico, isoentrópico e adiabático. Então, o isobárico, lembrando sempre que a palavra iso é igual ou constante, né? Bárico é pressão, então é pressão constante. Então, é um processo onde varia o volume e varia a temperatura, mas a pressão é constante. Assim fica fácil para o próximo, né? Isotérmico, né? Iso, igual ou constante, térmico, temperatura. Então aqui, temperatura é mantida constante, quem varia é o volume e a pressão. Isocórico ou isométrico, como o nome já diz, né? Metria remete a volume, então é volume constante. Então, nesse caso, variam a temperatura e a pressão. Bom, agora daqui para frente a coisa já fica um pouquinho mais complexa, né? Bom, vamos para o último aqui. Adiabático. É sem transferência de calor. Bom, por incrível que pareça, no processo convectivo de subida e descida de quantidades de ar, pode acontecer processos adiabáticos. Eles são até frequentes, né? Por quê? Eles são tão rápidos que não tem transferência de calor, mas existe expansão de volume e alívio de pressão. Não necessariamente tem variação de calor, né? Ou seja, de temperatura e transferência de calor, não necessariamente. Bom, mas vamos lá. Isoentálpico e isoentrópico. Bom, então significa que tem uma entalpia constante e esse aqui significa uma entropia constante. Bom, então eu pus aqui embaixo esses termos para não ficar estranho, né? Então, entalpia, medida de quantidade de calor de substâncias em reações químicas. A entalpia ela é medida dentro da área de fisicoquímica, especificamente termometria. Então é possível estabelecer quanto de calor as substâncias têm, porque elas têm reações que liberam calor, tem reações explosivas, tem reações inclusive que roubam calor do meio. Então tem como medir essa entalpia, fazendo aí as continhas da quantidade de massa, quantidade de mol, e aí é possível medir a entalpia. Bom, e entropia, esse aqui que é o mais bacana, é o mais bonitinho e tem até um contexto filosófico por trás da entropia, né? Que é a medida do grau de desordem de um sistema. Apesar que essa palavra desordem ela não é adequadamente empregada no caso da entropia, né? A entropia seria melhor definida se a gente falasse em processo irreversível. Fica melhor assim. Então, por que eu digo que isso envolve um pouco até de filosofia? São aquelas partes que a física se torna mesmo uma filosofia natural, em que, por exemplo, a gente pode dizer que o envelhecimento ele é um processo entrópico. Por quê? Não tem como voltar atrás, né? Então, o passar do tempo e como os organismos vão se modificando é um processo entrópico que segue a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, por ser uma lei, não pode ser violada, né? Então, são processos de fluxo de
não só calor, mas de energia que não pode ser revertido. A ideia é essa, é um processo irreversível. E a desordem é porque, por exemplo, se a gente pensar no caso de um gás, que esse gás ele pode, com uma fonte de calor, ficar cada vez mais agitado, cada vez mais desordenado. Ou se pega uma rocha, que ela é aquecida a ponto de derreter, como uma lava vulcânica, esse é um processo irreversível, porque ela vai resfriar, mas a composição da rocha não será mais a mesma. Então é um processo entrópico. Bom, a ideia é a gente não dar aula sobre termodinâmica, mas sim aplicar aquilo que a termodinâmica seja útil para o estudo da atmosfera. Então, tanto que eu não vou falar da terceira lei da termodinâmica, que fala sobre a temperatura zero. Não vale nem a pena, porque na atmosfera a gente não consegue chegar à temperatura zero. Agora, se fosse cosmologia, a gente poderia falar disso, mas não é o caso, né? Bom, então tem a lei zero da termodinâmica, né? Então diz aqui que o Rankine, que inclusive é nome de uma das escalas de temperatura, no ano de 1853 definiu temperaturas iguais da seguinte maneira: duas porções de matéria são ditas como tendo temperaturas iguais se nenhuma delas tende a transferir calor à outra. Isso significa que quando os corpos estão em equilíbrio térmico, não há diferença de energia térmica entre eles, portanto não ocorre transferência de calor. Essa lei permite a definição de uma escala de temperatura. Então, isso sim tem a ver com a atmosfera, porque é exatamente a parte de condução. Então, quando o solo transfere temperatura para a atmosfera, a água transfere temperatura para a atmosfera, o gelo transfere temperatura não, desculpe, calor, né? Transfere calor para a atmosfera. Ou o ar quente transfere calor para o gelo, transfere calor para a água, transfere calor para o solo. Isso quando tem a advecção, né, o movimento horizontal causado pelo movimento das massas de ar, causado pelo vento. Bom, então, nesse caso, quando os corpos estão em equilíbrio, onde houve a transferência de calor de um para o outro e tem equilíbrio, então, essa lei zero diz então que ninguém mais vai transferir calor, ninguém mais vai transferir energia um para o outro. E com isso, então, é que se usa a base para os termômetros. Então, aqui as comparações de 4 termômetros de temperaturas em escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine. Rankine é uma escala bem desconhecida, né? As outras 3 são famosas, né? Apesar que Fahrenheit, eu tenho a impressão que só nos Estados Unidos mesmo que eles usam. O pessoal no Canadá já está acostumado por causa dos estadunidenses, mas para alguns experimentos científicos pode ser, né, que os instrumentos estejam em Fahrenheit, né? Mas o normal mesmo no cotidiano, no mundo, é Celsius, e na ciência se usa o Kelvin, né? De forma que essas duas são as que realmente interessam, né? Kelvin e Celsius, né? Bom, o interessante chamar a atenção de que é normal as pessoas falarem assim: hoje a temperatura é de 25 graus centígrados. Vocês já ouviram essa expressão? 30 graus centígrados. Porque quando a pessoa ela vê o C, ela acha que o C significa centígrado. Mas não é, C é de Celsius. E aí, é aquele negócio, você querer que as pessoas falem 25 graus Celsius, precisa ter um pouquinho de leitura, né? Um pouquinho de escolarização para a pessoa falar isso, porque é mais fácil falar centígrado, porque a pessoa já ouviu falar centígrado, né? E aí é que negócio, quem fala que o norte é para cima, que o sul é para baixo, né? Vai falar centígrado também. Eu assisto
os telejornais aí, quando o pessoal fala de previsão do tempo, eu fico me apegando nessas coisinhas que me irritam, né? Porque são pessoas que não tomam cuidado de dizer que uma massa de ar vem do sul para norte. Não, a massa de ar está subindo no mapa, está vindo aqui de baixo ali para cima. Né? Então, e aí a pessoa fala centígrado também, né? Não fala Celsius. Né? Então, saber que o C é Celsius. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a escala Kelvin também é centígrada. Olha aqui, ó, 100 divisões. Ao passo que Fahrenheit e Rankine, 180 divisões. Então, está errado, ou meio certo, dizer que a temperatura é de tantos graus centígrados. Né? O correto mesmo é o Celsius. Né? Bom, uma outra coisa que por vezes as pessoas também deslizam, e por vezes até são cientistas, porque não presta atenção no que fala, às vezes no calor de uma aula, de uma palestra, dá uma escorregadinha, mas está tudo bem. É a pessoa chamar o Kelvin de grau. Né? Está falando da superfície de uma estrela, cuja temperatura, o caso do Sol, 5.800 Kelvin. A pessoa fala 5.800 grau Kelvin. Né? É o habitual de falar do grau Celsius. Né? Então veja que o Kelvin não tem bolinha de grau. Então tanto o Kelvin quanto o Rankine não é grau. Tá? É Kelvin ou Rankine. Agora, grau é Celsius e Fahrenheit. Né? Bom, e aqui, só por curiosidade, né? Quando no grau Celsius é 0, ponto de congelamento da água, mas ponto de congelamento da água ao que? A 1 atmosfera, que é o nível do mar. 760 milímetros de mercúrio. Não é qualquer praia, não é qualquer nível do mar que vai chegar nisso. E aí, nessa temperatura, é que a água congela, é nessa pressão atmosférica que a água congela, e é nessa mesma pressão atmosférica que a água evapora a 100 graus Celsius. Por quê? Aqui em Goiânia, se você fizer o experimento no laboratório de química, ou lá na geologia, ou no instituto de física, ou na biologia, nos laboratórios do IESA, você põe o termômetro lá, esquenta, você verá que a água evaporará perto de 96, 97, talvez 98 graus, e não 100 graus. E ela se mantém. Tá? Porque nós estamos numa altitude aqui de 740, 720 metros acima do nível do mar, e, portanto, a nossa pressão atmosférica aqui é menor do que uma atmosfera. Nós vivemos aqui numa pressão menor do que uma atmosfera. Né? Então, é por isso que não evapora a 100 graus Celsius. Né? E o equivalente no nosso 0 grau é 273,15 Kelvin. E o 0 Kelvin, uma escala impossível de ser, um valor impossível de se alcançar, é aqui que entra a terceira lei da termodinâmica, né? Que é no grau Celsius menos 273,15. Né? E nada no universo conhecido chega nessa temperatura, porque a ideia seria que toda a movimentação eletrônica e molecular ela cessaria. Então isso é um dos pontos tabu dentro da física, ou então poderia se dizer que é um daqueles momentos em que a física não sabe o que fazer. É a mesma coisa que estar diante de um buraco negro. Né? Você não sabe explicar o que acontece lá dentro. Mesma coisa, a física não consegue explicar perfeitamente o que acontece em 0 Kelvin. Essa seria a terceira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. Tudo na natureza segue essa lei. Né? Diz que a quantidade de calor transferido de ou para um sistema termodinâmico pode resultar em uma variação de energia interna ou na realização de trabalho. Então, por exemplo, as máquinas a vapor, elas realizam trabalho.
Então, pelo movimento de um êmbolo, pela variação de volume. Então, aqui a equação muito simples é isso aqui, em que o ΔU é igual a um Q menos um T. Né? ΔU igual a Q menos T. O ΔU é variação de energia interna, o Q é a quantidade de calor e o T é o trabalho. Então, aqui diz que tem que se conservar essa energia. Então, de um tem que transferir para o outro. Agora, nem sempre essa transferência ela é 100%, porque seria uma máquina perfeita. Né? Mas a lei da termodinâmica diz isso. Então, o que está acontecendo na atmosfera? Tem fontes de calor internas da Terra, como é o caso provocado pelo vulcanismo, e tem uma fonte externa que é o Sol. Né? Então, a atmosfera é aquecida, principalmente pelo Sol. Então, o que acontece é que existe essa transferência de calor de um sistema para o outro. E, no caso, é a atmosfera que está recebendo. E a atmosfera está também interagindo o tempo todo com a hidrosfera, com a biosfera e com a litosfera. E, para falar do gelo, vamos falar de criptosfera, né? Ou criosfera. Né? Criosfera. Então, tudo isso está interagindo nesse sistema planeta Terra e a primeira lei da termodinâmica ela é respeitada por essas transferências de calor. E aí essa variação, ou melhor, essa realização de trabalho, ela vem pelo movimento que a atmosfera acaba ganhando na forma de deslocamento do vento, que é de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa, de uma pressão atmosférica mais alta para uma pressão atmosférica mais baixa. Então, existe esse movimento que é, portanto, esse trabalho que está acontecendo. Bom, e a primeira lei da termodinâmica aplicada para a atmosfera, né, nós podemos então pensar em pedacinhos da atmosfera, por isso que tem que colocar esse Dzinho aqui, que seria uma pequena quantidade da atmosfera. Então, aqui seria essa equação sendo escrita assim. Lembra que antes estava negativo. Agora, a quantidade de calor passou para esse lado, né? E agora ficou positivo aqui. Então, fica dQ sobre MA, que é a massa que está sendo considerada, igual a dU sobre MA mais dW, que é o trabalho, né, sobre MA. Então, é uma massa da atmosfera que está sob uma pressão, uma temperatura, tem uma densidade, tem uma energia, e essa parcela, por exemplo, ela está subindo verticalmente, porque ela foi aquecida, houve um alívio de pressão, um aumento de volume quando ela sobe, né? Então, por unidade de massa, a quantidade de calor fica dQ é igual a dU mais dW, que é do trabalho aqui. Né? Então, e daí para frente, pode se complicar mais ainda essa equação e, portanto, adicionar a lei dos gases e se torna algo bem específico para a atmosfera. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa parcela de ar está subindo. Então, conforme ela está subindo, está expandindo o volume, está diminuindo a pressão e pode ou não ter mudança na temperatura. Então, partindo lá do dQ igual a dU mais dW, que é a unidade de massa, então, quando o ar sobe, pressões menores, ele expande. Ele expandir significa aumento de volume. Então, está aqui, ó, pressão diminui, o volume expande, e nessa expansão do volume realiza trabalho, porque está movimentando a atmosfera. Então o trabalho ficaria assim, ó, dW igual a dW sobre MA. Esse dW ele é a pressão, PA, multiplicado pela variação não, pelo o volumezinho, a parcela de ar, o volume daquela parcela de ar, dV sobre MA. Isso aqui vai dar
PA, pressão, multiplicado por 1D alfa-A, onde o alfa-A é o volume dividido pela massa A, que é o volume específico. Então veja como que aparece o volume, como aparece a pressão no meio dessa história toda, mas associada agora com o trabalho, né? Então aqui, ó, nesse caso o trabalho é feito pela parcela e a variação de volume positiva é igual a um trabalho positivo também, maior que zero, né? Se não houver troca de calor, então o dq é igual a zero e a transformação é adiabática. Lembra lá? Adiabático é que não há transferência de calor. Então isso pode acontecer, do ar subir tão rápido que ele mantém o calor da superfície levando lá para cima. Agora, se for uma subida lenta, ele vai perdendo calor e não tem, portanto, o processo de convecção, que é isso que nós vamos ver agora. Aqui, ó, bolha de ar ascendente. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 representações de uma mesma bolha de ar subindo em diferentes temperaturas e altitudes. Então, está aqui, ó, o nível do chão, com uma temperatura de 10,5 graus Celsius, e ela está com um volume menor. Aí essa bolha subiu, está a 300 metros, ela está com um volume um pouco maior, 7,5 graus Celsius. Aí ela subiu a 600 metros, aumentou mais o volume e a temperatura caiu, 4,5 graus Celsius. A 900 metros, ela está mais alta, aumentou muito mais o volume e a temperatura caiu para 1,5 graus Celsius. Então, uma bolha de ar ascendente em expansão. Então, aqui entra o processo termodinâmico, porque com as diferentes altitudes, 300, 600, 900 metros, a pressão vai diminuindo e notem o principal disso, o volume vai aumentando. O volume aumenta. Então, pressão diminui, volume aumenta. E aqui também vemos que a temperatura cai de 10,5 graus para 1,5 graus. Então também houve aqui variação de temperatura. Então diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura, aumentou o volume. Então já está aí aplicada a primeira lei da termodinâmica, em consequência, a lei dos gases está embutida aí nessa variação. Bom, agora a segunda lei da termodinâmica. Como eu já havia dito, ela é relacionada à entropia. Então, qualquer processo termodinâmico irreversível e espontâneo causa um aumento da entropia de um sistema, tornando-o menos organizado. Então, tem essa equaçãozinha aqui, significando a segunda lei da termodinâmica. Delta S é igual a delta Q sobre um T isotérmico. Então, isotérmico é igual a temperatura, temperatura constante. Então, aqui o delta S é a variação da entropia, que é isso que a segunda lei da termodinâmica trabalha. O delta Q é a transferência de calor e a temperatura é constante. Então, o que acontece com um processo em que a temperatura for constante e a massa de ar ela fica mais desorganizada, porque ela vai se expandindo, ela está respondendo à segunda lei da termodinâmica. Então, vamos ver aqui o caso da convecção. Convecção é um fenômeno físico que acontece em fluidos e que é familiar a todos nós, porque ao se aquecer qualquer líquido, ele é aquecido também por convecção. Primeiro condução, né? Porque primeiro a panela fica com a superfície do fundo quente e acaba conduzindo o calor para o líquido, por exemplo, né? Mas uma vez esse líquido aquecido, a parte de baixo está a chama, e é isso que a animaçãozinha aqui está mostrando. Espero que a animação esteja funcionando para vocês. Aproveita aí se alguém está com o microfone. Ah, que legal, tá bom. Porque isso aqui é um GIF animado, né? Está mostrando aqui assim o interior de um cilindro, embaixo tem uma chama e tem duas setinhas, né? Ou duas
vamos dizer, chamar dois círculos, né? Um gira para a esquerda, outro gira para a direita, né? E aqui no meio é onde está aquecendo embaixo, né? Então, conforme esquenta, as setinhas ficam mais vermelhinhas, elas sobem. Quando chegam lá em cima, elas ficam mais roxinhas e desce e fica azul. Então, a ideia de que o ar ou o líquido quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. Conforme ele sobe, ele transfere calor para a substância em volta, seja ela gasosa, seja ela líquida. Então, ao perder calor, chega lá em cima, entrega o calor, fica mais frio ou um pouco menos quente e aumenta a densidade. E aí cai de novo e nessa caída continua perdendo calor e esse é um processo então eficiente para uma máquina, né? Mas é uma máquina que tem que ser alimentada com combustível para manter a chama, né? E assim a atmosfera funciona. Assim funciona o manto terrestre, recebendo calor do núcleo, e lá em cima, como vocês já sabem, né, tanto o pessoal de ciências ambientais quanto de geografia, que existe, e a Débora da geologia, né, que existe um arrasto da litosfera, né, da crosta, por conta desse movimento convectivo. Só que lá no manto, esse é um processo bem lento, que leva milhares de anos para uma célula convectiva fazer o ciclo, por vezes até milhões de anos. Agora, na atmosfera, não. Na atmosfera é rápido. São gases, e esses gases, então, eles trocam calor bem rápido, né? Bom, e aí está um exemplo, né? O ar ascendente é a formação de nuvem. Então, agora entramos aqui no assunto que envolve a física das nuvens, né? Então, nessa ilustração, nós temos lá a superfície, o ar quente junto à superfície, formando uma bolha de ar quente, e essa bolha de ar quente vai passar pelo processo já conhecido de expansão do volume e diminuição da pressão, e, portanto, vai formando uma subida de ar quente. E aí, tem até aqui o exemplo de aviões planadores planando nesse ar quente. Aqui em Goiás, a gente vê muito planando no ar quente é o urubu, né? O urubu, eles indicam bem para nós os dias em que tem corrente de ar ascendente e, portanto, convecção. Então, quando a gente vê os urubus voando bem alto, então eles estão pegando carona nessas correntes. E logo, logo, nós vemos que começarão a se formar, ou que começam a se formar nuvens. Então, vai formando a base da nuvem. E a nuvem, portanto, é o ar quente que subiu, esfriou, se expandiu, e o ar que era vapor, ou melhor, gás, se transforma em vapor. E por ser vapor, ele tem, portanto, algumas gotas de água. E por ter algumas gotas de água, ele passa a refletir a luz do sol. Ao refletir a luz do sol, ele se torna visível. E isso é a nuvem. A nuvem é a gente ver a água no ar. É isso. É a água refletindo a luz do sol. E abaixo aqui está marcando, por exemplo, 1.200 metros como a base de uma nuvem. Mas pode ter nuvem mais baixo que isso, 200 metros, por exemplo. Mas, então, quando a gente vê a base da nuvem, dali para cima, está tão frio a ponto de a gente conseguir enxergar as gotas de água que estão refletindo a luz do sol. E uma vez que ali em cima o ar resfriou, esse ar fica pesado e começa a cair. E aí a gente vê chegando tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo da ilustração, junto à superfície, o ar frio, que agora ganha calor na superfície e vai alimentar o ar quente, que depois vai subir, e assim se completa o processo convectivo mais uma vez. Bom, um outro exemplo aqui
desse movimento convectivo que ele acontece, ele é, por exemplo, provocado pelo relevo. Então, nós vemos aqui agora o título aqui, né? Brisa de vale e brisa de montanha, né? Então aqui nós temos duas ilustrações, as duas mostram então uma montanha, e essa montanha está rodeada por dois vales, tanto à direita quanto à esquerda. Uma delas, à esquerda, durante o dia, tem o sol aqui brilhando e tem uma nuvem em cima da montanha. A outra, durante a noite, tem ali a lua, né? E não tem nuvem nenhuma em cima da montanha. Bom, talvez vocês já tenham se perguntado a respeito disso. Por que que você viaja, ou onde você mora, tem uma montanha e sempre tem uma nuvem ali, no alto da montanha ou cobrindo o topo daquela montanha? É frequente, frequente. Tem dias que está tudo limpinho, não tem nuvem nenhuma, mas é normal a gente ver a nuvem ali. Aí você olha para aquilo e pensa, certamente vocês já pensaram isso, pô, mas não está ventando? Aquela nuvem não vai embora? Aquela nuvem não sai de lá? Né? Eu me lembro, eu estou dizendo isso porque eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu tinha essa dúvida, né? Ali em São Paulo, próximo da Universidade de São Paulo, no bairro do Butantã, tem o Pico do Jaraguá, que está a vários quilômetros de lá, mas lá do campus a gente via o Pico do Jaraguá e eu observava isso, que frequentemente tinha nuvens em volta do Pico do Jaraguá. E eu não conseguia entender aquilo, né? Até quando eu fui entender esse assunto, né? Então, o que está acontecendo? Eu ouvi de um professor essa explicação. Você não está vendo, o ar está em movimento. Ele está subindo e ele pode ser também que esteja descendo, que é o que nós vamos ver depois em seguida, né? Aqui é só mostrar subindo, né, nesse exemplo aqui. Mas eu vou mostrar um outro que ele está subindo e descendo, subindo e descendo. Então, o que está acontecendo aqui? Tem um ar quente do vale, que ele é forçado a subir a montanha, e nesse processo que ele sobe, diminui a pressão, aumenta o volume, diminui a temperatura, e, portanto, o ar se torna visível. Claro que se for um ar seco, você não vai ver nada, mas se é um ar que tem umidade, a umidade do ar, portanto, forma pequenas gotas e elas refletem a luz do sol. E esse ar quente está subindo, subindo, passando por lá, esfriando, formando a nuvem e, portanto, formando uma convecção, porque depois vai descer em algum outro lugar do vale, né? E à noite? Bom, à noite é o ar frio, mais pesado, descendo do alto da montanha para o vale. E aí não tem nuvem nenhuma. Muito pelo contrário, se formar nuvem, vai formar nuvem no vale, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, quando sobe, esse nome de subida é chamado de anabática. Então, brisa de vale, anabática, é a que sobe. E quando ela desce, é chamada de catabática. Então, a brisa de montanha catabática desce. É apenas para dar uma referência técnica de que sobe e o que desce. Então, anabática e catabática. Bom, agora aqui é o outro caso, em que nós vemos aqui o vento, vemos não, nós vemos uma nuvem, e o ar está subindo de um lado e descendo para o outro. Então são duas ilustrações mostrando a mesma coisa, tem a nuvem em cima da montanha, mas de um lado aqui, nós vemos aqui subindo, aí a gente também pode chamar esse vento, e aí uma denominação muito usada em climatologia, barlavento, é o vento que sobe. E depois o vento que desce, é o sotavento. Não sei se vocês já tiveram experiência com barlavento e sotavento, por vezes não é nada agradável, tá? O barlavento, por exemplo, é aquele vento que o pessoal usa para asa delta.
Então, para poder pular de uma montanha e sair de lá flutuando. Então, eles aproveitam o barlavento. Muito bem, eu já experienciei muito barlavento em montanha. Agora, o sotavento é bravo. Me lembro de um trabalho de campo com alunos do curso de geografia e a gente estava tentando subir um morro e o sotavento não estava deixando. Ele estava soprando de cima para baixo e estava bravo o negócio. Era um vento de descida que não era fácil, né? E aí forma a nuvem lá em cima, né? E também já me aconteceu isso. Eu fui lá para o alto do Itatiaia. Itatiaia está na divisa ali de Rio de Janeiro e Minas Gerais. O tempo estava maravilhoso na montanha e no vale. Estava mais de 30 graus. Ainda bem que eu tinha blusa dentro do carro, subi de carro. Chegou lá em cima, tudo nublado. A temperatura estava perto de 9 graus. Eu estava com termômetro. Um frio danado, ventando de todo lado e nublado. Então era exatamente essa situação aqui. E depois eu desci, voltei para aquela temperatura de 30 graus, um calor danado, né? Então, por exemplo, no Havaí, é um dos poucos lugares no mundo que você pode subir o Mauna Kea e encontrar lá no alto do vulcão gelo e depois descer e surfar num calor de 30 graus no mesmo dia. Tá? Bom, e aqui no outro desenho, ele está mostrando a nuvem agora recebendo o vento, empurrando ele aqui e causando chuva na face em que a nuvem sobe o morro. Então, quando ela sobe, ela está recebendo um ar quente misturado aqui com o frio da altitude e ele provoca a queda das gotas d'água e aqui chove. Do outro lado, conforme o ar vai descendo, no sotavento, ele desce seco. Então, isso é muito comum, ter montanhas que têm faces úmidas e faces secas. Isso acontece no Nordeste brasileiro, então no Planalto da Borborema, que está entre Pernambuco e Paraíba. Eu conheço bem essa região pelo lado tanto de Pernambuco quanto pelo lado da Paraíba, já estive por lá. Do lado voltado para leste, que é o Oceano Atlântico, é verdejante, é uma beleza. Tem a cidade de Campina Grande, na Paraíba, que é um lugar frio, Mata Atlântica, tem neblina, muito úmido. Você passou para o lado de lá, é a secura do semiárido nordestino. Então é isso, são chuvas causadas por isso. Outra parte também que isso acontece são nas serrinhas que tem no Ceará, pertinho de Fortaleza, mas ao sul de Fortaleza, a mesma coisa. A face norte, de onde entra a umidade do ar, chove, mas a parte do sul, virado para o centro do estado do Ceará, voltado para o semiárido do Ceará, é seco. Então, são chuvas também chamadas de orográficas, chuvas provocadas aqui pelas montanhas, né? Bom, um outro nome que pode se dar aqui para esse sotavento, né? Esse, portanto, que desce aqui, é vento foehn ou chinook, né? F-O-E-H-N, e o Chinook, C-H-I-N-O-O-K, né? Então aqui a legenda diz, né? São ventos fortes, quentes e secos, que se forma sotavento das montanhas, soprando em costa abaixo. Então esse aqui eu conheço bem. Esse vento quase derruba a gente subindo montanha. Esse fenômeno ocorre em regiões montanhosas, onde o ar quente e úmido sobe pela encosta, resfriando-se em decorrência da expansão adiabática, devido à diminuição de pressão com a altura. Acima de um determinado nível ocorre condensação, havendo formação de nuvens,
com ocorrência de chuva. Após atingir o topo da montanha, o ar desce pela outra encosta, o sotavento, com baixa umidade, o que provoca o aquecimento da corrente descendente maior do que o resfriamento da subida. Esse processo resulta num fenômeno chamado de sombra de chuva, pois a chuva ocorre com maior intensidade e quantidade a barlavento do que a sotavento. Então, está aí chamado de vento foehn ou chinook, né? Então, aqui o sotavento, o barlavento, isso explica aí as diferenças de chuva. Agora, aqui um resumo de 4 situações de ar ascendente e inconsequente formação de nuvem. Então, são 4 ilustrações. Uma delas mostra a convecção. Então, tem lá o ar quente subindo e formando a nuvem, depois o ar frio descendo. Então, aqui a extensão pode alcançar 5 quilômetros, essa convecção. Depois, a segunda ilustração, levantamento do ar devido à topografia. Então, tem lá a montanha, o ar quente subindo, formando a nuvem, e o ar desce depois do outro lado, mas a nuvem fica, né? Porque ela é o ar em movimento ali. Essa pode alcançar 150 quilômetros, essa ascendência do ar quente ali em volta da montanha. Depois, no C, tem aqui a mesma situação de parecida com a convecção, mas agora já está envolvendo aqui tanto o C quanto o D, massas de ar. Então aqui é uma área que tem até 500 quilômetros de extensão, tem uma baixa pressão. Então é uma região com o ar quente subindo, e esse ar quente subindo, então, provoca uma baixa pressão. Veja, 500 quilômetros, não é o mesmo 5 quilômetros da convecção pequenininha vista anteriormente, formando nuvem. Então já tem ali uma nuvem ali em cima, ou essa nuvem é formada pelo ar quente subindo e provoca chuvas e é alimentado, portanto, pelo ar quente de toda a região quente e úmida que está subindo. E tem o outro caso, maior ainda, a extensão, 1.500 quilômetros, né, que é o levantamento do ar com frentes frias. Então, são bolhas de ar, que são as massas de ar. À esquerda e à direita da ilustração tem ar frio e no meio tem o ar quente. Então, conforme o ar frio se desloca, ele vai empurrando o ar quente mais leve para cima. E conforme esse ar quente sobe, ele vai subindo quase como se fosse o ar frio a montanha, porque ele vai sendo obrigado a ser empurrado por cima do ar frio e vai formando nuvens, e essas nuvens vão trazer chuva. São as chuvas de frente quente ou de frente fria, depende a sequência da formação. Bom, então, são os mesmos processos de convecção, de subida de ar quente, de expansão de volume, de diminuição de pressão, de diminuição de temperatura, e aí a umidade está envolvida também, porque existe maior ou menor umidade nesses processos aí, e, em consequente, formação de nuvens. Bom, agora outro caso que envolve ilhas e continentes, né, é a brisa do mar e a brisa da terra, chamada de terral, né? Então, durante o dia, o que acontece é que, conforme o Sol aquece por radiação, né, e a terra, a praia, o continente, o ar sobe e forma nuvens. E ele desce mais frio para o mar. E aí vem aquele ar úmido e frio, trazendo uma brisa que sopra do mar para a praia. E aí sobe e forma montanha. Essa é a brisa do mar. À noite, o continente, a praia, a ilha fica mais fria, porque perde calor muito rápido. Mas a água foi aquecida durante o dia. Agora o processo é inverso. A água que está quente e está evaporando, mesmo durante a noite, formando nuvens. E aí o ar frio desce no continente, desce na praia, desce na ilha,
e volta aquecendo por cima do mar. Esse é o terral. Agora, se você está em pé na praia, olhando para o mar, o vento sopra nas suas costas, portanto, em direção ao mar. E durante o dia, o vento sopra no seu rosto. Outro exemplo que acontece por conta da convecção é associado à poluição atmosférica nas cidades e até em casos de cidades que fazem a chamada conurbação com outras cidades do entorno, quando as áreas urbanas vão se juntando, vai formando então grandes ilhas de calor. Então o que acontece é que o concreto, o asfalto, os telhados absorvem o calor da radiação e acabam emitindo o infravermelho e, portanto, no centro da cidade sobe um ar quente. Esse ar quente sobe e acaba descendo, depois de 5, 10 quilômetros, na direção da periferia, ou na zona suburbana, né? Que é uma área que tem, por vezes, mais área verde, tem menos prédios, casas mais baixas, conforme está aqui na ilustração, mostrando no centro vários prédios e na periferia casas mais baixas. Então as temperaturas são mais baixas na periferia, então o ar desce na periferia e depois vem se arrastando na direção do centro e sobe. Mas aqui está mostrando também um particulado em movimento, são os aerossóis, que eu já citei, e nós vamos voltar a falar disso quando falarmos de poluição. Então, está subindo a poluição do centro e descendo na periferia. Então, ilusão de quem vai morar longe das áreas urbanas, achando que vai respirar ar frio, ar limpo. Não vai respirar ar limpo, porque pelo processo de convecção, a poluição é levada para as áreas de periferia. Então, esse pessoal, por exemplo, aqui na região metropolitana da Grande Goiânia, que mora nesses condomínios fechados aí do entorno, eu quero ar puro. Então, a presença de árvores, de gramado, a pessoa acha que está respirando ar puro. Não, ela está respirando também a poluição do centro de Goiânia, que está sendo levada para lá por meio aí da convecção. Tá? Ninguém está livre disso não. Bom, agora o assunto de nuvens. Por vezes as pessoas têm ideias errôneas sobre nuvens e espero que ao longo dessa conversa já esteja mais esclarecido, né, que nuvens são formadas de água. Então elas são formadas a partir da umidade que existe no ar e nós não vemos essa umidade, né? A partir do momento em que tem gotas de água e ela reflete a luz, a gente vê. É o caso do vaporizador, né? O vaporizador ele está jogando uma água bastante saturada, uma água um ar bastante saturado de água. Então são moléculas grandes de água, né? Não só moléculas, são agregados de moléculas de água bastante grande, né? Então por isso a gente consegue ver, porque está refletindo a luz. Quando a gente coloca água para esquentar numa panela, numa chaleira, ali no fogão, logo a gente vê aquele vapor se desprendendo. Então nós estamos vendo porque é um ar que está bastante saturado. Quando você vai tomar um banho quente e do seu chuveiro sai aquele vapor, é também uma água que está aquecida e que está bastante saturado, aquele ar de água, por isso você vê. Então nuvens é isso daí, né? Nós estamos vendo. Agora vamos entender um pouco da física das nuvens para entender o que isso tem a ver com o caso da física da atmosfera, com ciências ambientais, com o conhecimento geral de climatologia para o pessoal da geografia.
Vamos entender algumas coisas aqui. Bom, então aqui essa ilustração, o título dela, Estado Físico da Água dentro de uma nuvem. Então, essa ilustração ela mostra a altura em quilômetros na vertical, né? Tem aqui de 0, 1, 2, 3, 4 quilômetros, mas está chegando até 3 aqui. E na horizontal tem as temperaturas, né? Então, temos lá o extremo menos 10, tem 0, tem 10 e tem 20. Então, tem aqui até um gráfico aqui, mas vamos dar pouca atenção ao gráfico. O que me interessa mais aqui é como que está essa nuvem aqui. Então tem um corte vertical estratificado, né, da nuvem, começando a 1 km a base das nuvens e o topo das nuvens a 3 km. Então essa nuvem aqui de 1 a 3 km, portanto 2 km de desenvolvimento vertical, e aí está mostrando que da base da nuvem até mais ou menos 2 km, 1 a 2 km, tem água. Então a base da nuvem é a parte que tem partículas que estão liquefeitas, mas elas são leves. Elas não têm um peso suficiente para cair da nuvem na forma de chuva. Então elas estão lá fazendo parte e, por vezes, sendo empurradas para cima pelo ar ascendente. De 2 km até 3, já tem 2 outros estados acontecendo. Tem uma água super resfriada. O que é a água super resfriada? Aqui aconteceu uma diminuição de pressão e aconteceu uma diminuição de temperatura, mas ainda não o suficiente para a água congelar. Então ela está no estado de água super resfriada, ou seja, a variação de pressão aqui é pequena. O que aconteceu é a temperatura que não consegue avançar além de 0. Então, mesmo que ela esteja lá no alto, ela não sai de 0 grau. E só depois que começa a formar os primeiros cristalzinhos de gelo é que a água começa a congelar. Então, perto aí de 2,5 km, pronto, virou gelo na nuvem. Então é estranho, né, a gente dizer isso, né? Ah, do que uma nuvem é feita? Alguém popularmente poderia dizer, ela é feita de vapor d'água. Está correto, está correto. Se a gente considerar que esse vapor d'água lá em cima está frio. Então ele não é um vapor d'água quente, que é o que nós estamos habituados no dia a dia. O vapor quente que sai do chuveiro, o vapor quente que sai de uma panela com água sendo aquecida ou de uma chaleira com água sendo aquecida. Não é esse vapor quente, é um vapor que está frio a ponto de que ele tem partículas de água bem mais volumosas. Então, é uma água mais fria, mas ainda assim no formato de vapor, no estado físico de vapor. E pode ser, olhando para o topo da nuvem, que tenha gelo. Então, as nuvens são formadas de gelo. Mas aí a gente associa logo com os cubos de gelo que a gente tem no congelador. Ah, mas isso é muito pesado. Não, não é isso. É você pegar aquele cubo de gelo, pegar um martelo, quebrar o cubo de gelo e fragmentá-lo, espalhar. Então é isso que tem na nuvem. São fragmentos planos, arredondados, em diversos formatos, sendo empurrados pelo vento, sendo soprados pelo vento. Então é isso que acontece. Então é isso que tem na nuvem. Bom, passar para o próximo. Bom, agora o próximo, ele mostra para a gente os diversos e, ao mesmo tempo, todos os tipos de nuvens existentes. Quem fez o curso de climatologia, seja o de introdução quanto o de clima 1, certamente já viu classificação de nuvens. Esse é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Eu fiz curso de classificação de nuvens e
e eu tenho um amplo material de fotografias de nuvens, que o colega que deu o curso me vendeu depois, que ele parou de dar o curso, e eu tenho todo esse material. Ele era observador de uma estação meteorológica na Universidade de São Paulo, e foi meu colega de planetário do Ibirapuera, em São Paulo, o Luiz Torelli. Mas aqui eu vou mostrar para vocês apenas coisas esquemáticas e apenas uma fotografia de cada tipo de nuvem. Bom, o bom é entender que nuvem não é tudo igual. Se vocês observam o céu há muito tempo, ou se vão passar a observar, vocês vão notar tipos diferentes de nuvens. Elas têm extensões verticais diferentes e alturas diferentes. Então, com relação à altura, a gente pode classificar 3 tipos: nível baixo, nível médio, nível alto. Um dos textos que eu coloquei para vocês lerem, que eu já fiz a leitura com a audiodescrição, né, que você pode usar como podcast, por exemplo, eu faço essa descrição aqui. Então, temos nuvens até 2.000 metros, ou 2 quilômetros, nível baixo, de 2 a 6 quilômetros, nível médio, de 6 a 10 quilômetros, nível alto, e nós vamos parar por aqui, porque tem depois os casos excepcionais de nuvens que acontecem além dessa altitude, e que são casos físicos interessantes para a física da atmosfera, que eu vou citar mais para frente aqui no curso, né? Bom, então nós estamos falando, lembra, de hidrometeoros. Então as nuvens, elas são fenômenos meteorológicos, são fenômenos atmosféricos causados pela água. Então é a forma como a água se apresenta, tanto na forma de um vapor liquefeito ou de um material já congelado, né? E por vezes passando do vapor para o gelo, que é a sublimação, né? Então, vamos lá. Então tem aqui no desenho a superfície e tem inclusive chuva caindo. A chuva está caindo de uma nuvem chamada cumulonimbus, que é a nuvem de maior desenvolvimento vertical, então ela tem a base e o seu corpo na parte baixa, e depois ela vai avançando pelo nível médio até 6 km e chega a quase 10 km de desenvolvimento vertical. E lá em cima, portanto, que estão as partes congeladas. E fragmentos dessas nuvens lá no alto vão formando os chamados cirros. Então, os cirros são nuvens feitas de gelo. São nuvens formadas por filamentos. Então elas vão se desprendendo do alto dos cumulonimbus. Cumulonimbus são nuvens que trazem chuvas pesadas, principalmente nos trópicos. Chuvas com trovoadas, com raios, os relâmpagos, chuva forte, cumulonimbus. E lá em cima, então, vai desprendendo os cirros. E esses cirros, lá entre 6 e 10 quilômetros de altitude, ele pode ganhar um pouco mais de corpo de gelo e ficar um cirro um pouco mais grossinho em camadas, formando cirroestratos, e depois ele pode ganhar até um formato de um filamento um pouco mais arredondado e se chamar de cirrocúmulos. E com isso vai, inclusive, descendo um pouco a altura desses cirros. Os cirros estão bem mais altos, perto de 10 quilômetros, e descendo aí uns 2 quilômetros, aí, a 8 mais ou menos, os cirroestratos e os cirrocúmulos. Então isso acontece no nível alto. Bom, no nível baixo é onde tem a maior diversidade das nuvens. Então aquelas nuvens formadas por convecção vão formar os chamados cúmulos. Cúmulos são aquelas nuvens pequenas que podem até se desmanchar. A gente observa ela e ela acaba se desmanchando e o ar está em convecção, subindo, formando ela e indo embora. Principalmente aqui em Goiás nós estamos com essa situação que forma cúmulo e depois desmancha, porque o ar está muito seco.
Então só tem umidade suficiente para formar cúmulos. Se tivesse mais umidade, poderia formar um cúmulo com uma formação vertical mais avantajada, chamado cúmulos congestos, chegando a nuvens de nível médio. E lá no alto, o gelo. Então, um grande desenvolvimento vertical. E também uma grande extensão horizontal, cúmulos congestos. Cúmulos congestos não formam chuva. Muito pelo contrário, vai juntando com outros cúmulos congestos. Quando tem maior subida de ar quente do chão, e o cúmulos congestos forma o cumulonimbus, essa nuvem de grande desenvolvimento vertical, alto, médio e baixo nível. Bom, os cúmulos, também pequenininhos, podem se juntar e formar o nimbostratus. Nimbostratus, então, são cúmulos maiores e que trazem chuva. E os nimbostratus, ou mesmo os cúmulos, podem formar estratocúmulos. Então, é quando forma a nuvem, mas ela não consegue ter desenvolvimento vertical porque tem alguma camada mais fria aqui para cima e ela não consegue subir tanto. E tem os estratos, que são nuvens mais baixas, são nuvens que acontecem a 200 metros e às vezes até elas tocam o chão, e os estratos causam chuva permanente. Chuva de dia inteiro, chuva que causa neblina. E agora vamos ver aqui algumas fotos. Tem convectiva, então formando aqui o cúmulo congestus e o cumulonimbus. Então, o cúmulo congestus ele está um pouco mais próximo aqui da paisagem, que aparece aqui as árvores, um céu azul, e tem nuvens como se fossem algodão, e a gente percebe como se fossem torrezinhas formando a convecção do topo. Elas não são muito altas, a gente consegue perceber que são nuvens mais próximas da gente, portanto, com pouco desenvolvimento vertical. Agora, o cumulonimbus, essa é uma foto ampla, aqui talvez é a água do mar aqui, e é uma nuvem gigantesca. A gente percebe que ela é larga e também ela é alta, e o topo dessa nuvem, a gente percebe ali os cirros, percebe que tem mesmo uma situação de material congelado ali. Agora, usando-se radar meteorológico, consegue-se fazer o perfil do material dentro da nuvem. Então, se consegue perceber onde estão as partículas de gelo, onde estão gotas de água e o tamanho dessas gotas de água, inclusive. E também elas são observadas a partir de imagens de satélite geoestacionário, como é o caso do satélite GOES, ou com o sistema do satélite de passagem, que usa o sensor MODIS, que aqui no IESA, no LAPIG, o pessoal tem, né, acordo com o MODIS, que tanto um quanto o outro, tanto o GOES quanto o MODIS, eles fazem detecção de radiação refletida e emitida por nuvens. Então é possível fazer estudo de física de nuvens a partir de sensoramento remoto e tem como fazer estudos, por exemplo, dos tamanhos das partículas ali dentro. Eu já vou falar disso aqui, das gotas. Então essas foram as convectivas. Agora, nuvens baixas. Então tem aqui 4 fotografias: estratos, estratocúmulos, nimboestratos e os cúmulos. Tem uma foto aqui dos cúmulos, céu azul, tem aqui o mar e tem as nuvenzinhas ali por evaporação, formadas, nuvens pequenas, branquinhas, refletem bastante a luz do sol. A outra, o mesmo mar, agora o nimboestratus, não tem céu azul nenhum, o céu está cinza, tem uma cobertura geral aqui e pode chover, nimboestratus. E a outra é estratocúmulos. Tem até um pouquinho de céu azul, mas tem camadas de cúmulos. Então os cúmulos estão estratificados. E a outra foto são nuvens baixas de estratos, é aquele tempo feio, que o céu está cinza, está escuro, está chovendo. Então são nuvens baixas, que não conseguem ter desenvolvimento vertical e estão muito próximas da superfície. Nuvens médias.
Agora nós temos os cúmulos que sobem, né? Acabei não falando deles, né? Eu pulei. São os altocúmulos, então são cúmulos que sobem e acabam formando fragmentos desses cúmulos acima de 2 quilômetros, altocúmulos. E tem os altoestratos, então, que acabam, então, esses como se fossem floquinhos, eles acabam se desmanchando e formando camadas de altoestratos. Não tem chuva, nem de altocúmulos, nem de altoestratos, mas fica nublado, né? E por fim, nuvens altas. 3 tipos aqui: cirros, cirrostrato, cirrocúmulo. Então, os cirros a gente consegue vê-los individualmente, eles formam filamentos de gelo lá no alto do céu e formam a direção que o vento está soprando. Os cirrostratos a gente não vê, porque ele forma uma camada alta, e nós vamos falar aqui dos fenômenos ópticos, que forma aqui halo. Aí eu vou detalhar, né, o halo solar, halo lunar, formado pelos cirrostratos, e tem o cirrocúmulo, que, portanto, são os cirros formando floquinhos arredondados, também indicando a direção do vento a altas elevações. Bom, a próxima agora é um gráfico da variação latitudinal da nebulosidade média anual, conforme Sellers, 1965. No centro do gráfico é latitude 0, do lado esquerdo é o hemisfério norte, do lado direito é o hemisfério sul, e subindo nas verticais aqui temos a porcentagem. Então o que a gente vê aqui da nebulosidade? Tem grande nebulosidade entre 60 e 80 graus norte, depois essa nebulosidade vai diminuindo até chegar à mínima nebulosidade entre 20 e 30 graus norte, depois essa nebulosidade vai aumentando junto ao Equador, chegando o máximo em 0, e depois de novo a nebulosidade diminui perto de 20 graus sul, vai aumentando, 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 chegando no máximo de nebulosidade a 60 graus de latitude sul, e depois diminuindo para 90, né? Então, o que a gente vê aqui? No Equador, entre 20 graus norte e 20 graus sul, tem uma nebulosidade que chega aqui a pouco mais de 50%, sendo que ela é maior entre 10 norte e 10 sul e 0. 50%, perto disso. Quando baixa, no norte, baixou aqui para coisa de 40 e poucos por cento, e no sul também, mas no sul tem um pouco mais de nebulosidade, mesmo aqui nessa latitude perto de 20 graus sul. No norte, na região polar, chega a uns 65% de nebulosidade. E no sul, a 60 graus, passa aqui de 80%. Qual é a explicação para isso? A explicação de que o hemisfério sul tem mais água do que terras emersas. Então, tendo mais água do hemisfério sul, tem maior evaporação, portanto, tem mais nuvens. Okay? E essa diminuição brusca de 60 para 70 graus sul, caindo para 65% de nuvens, indica que chegou no continente Antártida. Então mostra que, tendo o continente, diminui a nebulosidade, mas no oceano Antártico, em volta do continente Antártida, é a maior nebulosidade que existe no planeta. E essa nebulosidade nos atinge aqui na América do Sul em particular. Bom, outra curiosidade das nuvens são as trilhas de condensação formadas pelas aeronaves, né? Então, o avião passa e ele deixa uma esteira chamada trilha de condensação. O que é condensar? Condensar é o vapor se transformar em líquido. Isso é a condensação. Então está escrito aqui: gases quentes que saem das turbinas encontram o ar mais frio ao redor e o vapor d'água condensa ou chega até a congelar, formando cristais de gelo, né?
tem uma queda de pressão, uma queda de temperatura no centro dos vórtices que partem das pontas das asas da aeronave. Então também causa turbulência a partir da asa, que vai rasgando o vento, e essa diferença na pressão causa uma diferença na temperatura e também pode formar a trilha de condensação. Tem até a imagem aqui de um jato de caça, né, que da ponta da asa dele está formando a trilha de condensação. Né? A altitude ocorre entre 8 e 10 mil metros e com temperaturas abaixo de 35 graus Celsius negativo. E a umidade precisa ser pelo menos 65%, porque tem aviões que passam por aí e a gente não vê a trilha de condensação. Então, a trilha de condensação só se estiver aqui já no limite da troposfera e, portanto, a temperatura lá necessariamente é menos 35, mas indica a umidade do ar, né, 65%. Bom, continuando o assunto dos hidrometeoros, precipitações. Então, tem precipitações na forma de chuva, chuva congelada, chuvisco, neve e granizo. Então, a primeira ilustração mostra dentro de uma nuvem, corrente de ar ascendente, e conforme a gota vai subindo, ela vai ganhando um tamanho maior e depois ela vai descendo e também vai ganhando um tamanho maior. Então, o que está acontecendo é que, nesse caminho de subida e de descida, essa gota ela está colidindo com outras gotas e ela está juntando e, portanto, está ficando maior. Essa gota ela pode estar congelada e formar o granizo. Esta gota ela pode passar totalmente a gelo e se fragmentar em flocos de neve. Ou, na caída, ela pode derreter e formar chuva de tamanhos de gotas diferentes. Então, o ar quente, que vai também esfriando e circulando dentro da nuvem, é que vai fazendo com que isso aconteça. Não sei se vocês já conheciam isso ou imaginaram que isso acontecia dentro de uma nuvem. As coisas não estão paradas dentro da nuvem. Inclusive por isso que é perigoso uma aeronave atravessar uma nuvem. Tem que desviar, porque pode pegar um vento ascendente que quebra as asas da aeronave ou quebra o meio da aeronave. Acontecem e aconteceram e infelizmente acontecerão acidentes aéreos por causa disso. Para quem já viajou de avião e pegou turbulência, essa turbulência que a aeronave passa num lugar que não tem nuvem, porque o piloto está desviando, mas pega correntes ascendentes. E isso vai fazendo com que a aeronave caia, suba, e é a turbulência do avião, é o ar ascendente. E dentro da nuvem se torna muito perigoso. Né? Bom, aqui um outro esquema mostrando a gota caindo numa queda rápida, com o ar não está se movimentando, a gota está caindo, ela é uma gota maior, tem gotas menores no caminho, e ela vai ganhando mais massa quando ela atropela gotas menores do caminho. Agora, quando o ar é ascendente, a gota cai mais devagar, e aí gotas pequenininhas são levadas ao contato com ela, e ela tem chance de ficar cada vez maior. Isso é chamado processo de coalescência. Então, gotas pequenas podem ser somadas às gotas maiores. Bom, aqui um outro esquema mostrando o desenho de uma nuvem. Isso é um cúmulo nimbo. Esse cúmulo nimbo, inclusive, está chegando perto de 12 quilômetros. A base dele está aqui a uns 3 quilômetros. E esse cúmulo nimbo a gente vê aqui, de um lado, correntes ascendentes, portanto, empurrando gotas de água, que são as bolinhas aqui subindo, chegando a formar uns triângulos aqui, que são os cristais de gelo. Lá dentro da nuvem pode ter ar descendo e subindo, nos quais os cristais de gelo vão se fundindo e
aqueles cristalzinhos de gelo podem ficar maiores e formar o granizo, que agora está formando aqui umas bolas bem maiores aqui, com pontas, né? E vai cair, e aí a queda de granizo. Então, quando cai granizo, é porque está havendo muito movimento vertical dentro da nuvem. E veja, pode cair o gelo, que aí é a neve, pode cair a água, que é a chuva, pode cair água quente, pode cair água gelada, pode cair gotas congeladas, pode cair gotas grandes, pode cair gotas pequenas, né? E pode cair o granizo, né? Sendo que o maior granizo até hoje coletado tinha 700 gramas, né? Uma bolona de gelo, né? Então, tudo isso dentro da nuvem que vai decidir o tipo de precipitação, os hidrometeoros, portanto. E agora esse esquema mostra as gotas, né? Então aqui tem uma gota típica de nuvem, uma gota com um raio aqui de 10 microns. 10 microns, e a velocidade de deslocamento dela dentro da nuvem é de 1 centímetro por segundo. Aqui tem uma gota, essa é a gota típica que reflete a luz do sol. Agora aqui uma gota de nuvem muito grande, com um raio de 50 microns, a velocidade dela é 27 centímetros por segundo. Aqui já o limite entre nuvem e gota de chuva chegou a 100 microns. A velocidade dela é de 70 centímetros por segundo. E aqui embaixo, uma bem grandona, com um raio de 1000 microns. 1000 microns dá 1 milímetro. E a velocidade de 650 centímetros por segundo. Gotas típicas de chuva chegam a 2.500 microns, o que dá 2,5 milímetros. E tem gotas de chuva muito maiores, tem gotas de chuva com alguns centímetros. Mas esses seriam os mínimos para acontecerem. E essas gotas, então, elas determinam o tipo de nuvem, determinam o tipo de aerossol em torno do qual elas vão se formando. Então, se tem muita poluição nas queimadas da Amazônia, por exemplo, vão formar nuvens com gotas pequenas. Se tem menos poluição, vai poder formar nuvens de grande desenvolvimento vertical. Ou seja, a grande mudança que está acontecendo na Amazônia é mais poluição, menos vegetação, menos água evaporando, vai ficando parecido com o nosso cerrado aqui. Vai formando cúmulos e não chove. Então precisaria de menos poluição, mais vegetação, mais água, para formar grandes nuvens de grande desenvolvimento vertical para continuar um grande abastecimento de água. Isso são questões ambientais interessantíssimas serem estudadas, usando imagens de satélite, por exemplo, radar. Isso são áreas de pesquisa tanto da física da atmosfera, como das ciências ambientais, da climatologia e da meteorologia. Bom, e aqui formações de gotas de chuva e nuvem. Então aqui tem 3 momentos aqui da nuvem, a nuvem crescendo como um cúmulo, aqui as gotinhas vão subindo e já se formando como flocos de neve acima de 3 km, chegando a 6 km, formando flocos de neve. Depois aqui já é um cúmulo com gestos e já talvez um nimbo aqui também, cúmulo, com desenvolvimento até 12 quilômetros aqui, e ali dentro já tem formação de flocos de neve, gota de chuva, e está caindo chuva pesada. E a outra é um cumulonimbus, passou de 12, chegando a quase 15, e lá em cima está cheio de partículas de gelo, no meio tem flocos de neve, e lá embaixo está caindo uma chuva um pouco mais fraca até, porque congelou muito lá para cima, né? Bom, isso aqui é só um esquema dizendo os tipos de chuva que pode cair, eu não vou detalhar, mas aqui está mostrando uma gota grande de nuvem, pode depois se quebrar e formar várias gotas grandes e muitas gotas grandes de chuva. Essa vem nuvens de aguaceiro, cúmulos, nuvens de estratos, pode também sair de uma grande nuvem, uma gota grande da nuvem,
ela pode ganhar partículas, gotas menores, se quebrar e cair um monte de gotas pequenininha, gota de chuvisqueiro, né? E as que tem gelo lá em cima, o gelo pode derreter, pode formar flocos de neve pode derreter e formar gota de chuva, ou bolinhas de granizo que também derretem e formam gotas de chuva. Então, são as várias condições. Esse gráfico aqui mostra também o zero da latitude no meio, o hemisfério norte à esquerda, o hemisfério sul à direita, e está mostrando aqui, então, quantidade de chuva. A gente vê aqui o gráfico mostrando uma grande quantidade de chuva próxima de zero, cai perto de 30, tanto o sul quanto o norte, volta a aumentar perto de 40, 50, 60 graus norte e sul, e depois diminui na direção dos polos. Então, grande quantidade de chuva no Equador. Outro que mostra o escoamento. O escoamento é um espelhamento, né? Onde chove mais, também escoa mais, igualzinho. E tem a evaporação. A gente vê maior evaporação onde chove menos, né? Que é entre perto de 30 norte, 30 sul, evapora muito mais, e por isso são áreas, portanto, de baixa pressão, ou melhor, de alta pressão, desculpe, onde dificilmente forma nuvens e por isso evapora mais. Tá? Bom, aqui também é a mesma coisa, só que fazendo para continente, para oceanos e para o mundo. Então a gente vê que temos aqui também, chove mais nos oceanos, porque evapora mais, né? Chove muito mais nos oceanos do que nos continentes. É isso que está mostrando. Bom, esse aqui é um esquema mostrando também indo do Equador para o hemisfério sul à direita, hemisfério norte à esquerda, mostrando que tem grande evaporação no Equador, são chamados doldrums, áreas de baixa pressão, onde forma grandes linhas de convecção, né, grandes células de convecção, chove bastante. Depois tem uma alta pressão ali por volta dos 30 graus norte e sul, onde não tem chuva, e depois volta a ter o encontro das chamadas massas de ar, provocando chuvas ali para 60 graus norte, 60 graus sul. Aqui mostra um gráfico da distribuição latitudinal de transferência de vapor d'água para a atmosfera. Então, mesma coisa, à esquerda, hemisfério norte, à direita, hemisfério sul, e a gente vê aqui que entre 40 e 50 graus norte está transferindo vapor d'água para o polo norte. Depois aqui entre 20 e 10 norte está transferindo vapor para o Equador. Entre 0 graus sul e 20 sul está transferindo vapor para o Equador também. E perto de 30, 40 sul está transferindo vapor para o polo sul. Aqui a distribuição vertical média do vapor d'água em latitudes médias. Portanto, altitude de 0 km, vapor d'água é 1,3% do volume d'água, e conforme vai subindo até 8 km de altitude, vai cair para 0,05. Então, vai caindo bastante a quantidade de água com altitude. Inversão térmica, tem aqui uma foto mostrando aqui uma cidade, no caso aqui é Los Angeles, toda coberta aqui por poluição, nitidamente se vê ao fundo a montanha e céu azul para cima da montanha. E uma camadona cinza de poluição abaixo da linha da montanha, cobrindo toda a cidade. Então, o ar que está aqui embaixo poluído não consegue dispersar para cima. Então, o que está acontecendo? Causas da inversão térmica. Cidades situadas em fundos de vale ou de depressões tendem a ser afetadas pelas inversões de fundo de vale, causada pela descida de ar frio durante a noite. Trata-se de uma situação transitória que pode derivar de várias causas. Superresfriamento de superfície, inversão por radiação, então o chão ficou frio. Núcleos de anticiclone, que é inversão por corrente descendente. Entrada numa frente fria, que é inversão frontal. E aqui dois desenhos, um sem inversão, o ar quente subindo tranquilamente, dispersando. Com a inversão térmica, tem um ar frio junto à superfície, um ar quente acima,
e a pressão atmosférica, então, bloqueando esse ar quente de cima para baixo, e o ar frio não consegue se dispersar aí numa faixa de 1 a 3 quilômetros. Então, a gente vê aqui, por exemplo, numa fábrica, tem uma chaminé, tem o ar, a fumaça da chaminé subindo sem inversão. Então, ela sobe vertical. Com a inversão, ela fica na horizontal. Esse ar da chaminé não consegue subir porque o ar está estagnado. E agora nevoeiro, geada, orvalho, escarcha e cincelo. Olha cada nome bonito. O nevoeiro, ou cerração, também recebe o nome de bretema. Esse eu acho que vocês nunca ouviram falar, chamar cerração de bretema. É uma nuvem stratus, cuja base está no solo ou perto dele e reduz a visibilidade a menos de 1 km. Com visibilidade superior a 1 km, ocorre uma neblina ou névoa. Então é uma nuvem que encostou no chão ou que está em volta de uma montanha e você está ali. Pode ter origem no calor emitido durante a noite, o que fez com que o chão esfriasse, né? Em ar úmido que se move na horizontal e é esfriado. E falta um ar aqui, que está esfriado. É esfriado por baixo ou aparece entre o ar quente e o ar frio numa frente. Os nevoeiros diferenciam-se das nuvens porque ocorrem junto à superfície. É a umidade condensada perto do solo em forma de depósito. Não são mantidos em suspensão pelas correntes ascendentes. Ocorrem pela manhã e são dissipados pela insolação, sendo mais comuns nos vales e planícies. Tipo de nevoeiro. Tem nevoeiro de radiação, nevoeiro de advecção, que é aquele que movimenta. Advecção tem de vapor marítimo, de brisa marítima, orográfico e frontal. Aqui o nevoeiro de superfície sobre um rio, um vale fluvial, então a gente vê aqui casinha, árvore, e tem um nevoeiro bem rente à superfície da água do rio, nevoeiro de superfície. Tem a outra foto mostrando que a gente não vê o vale, está todo coberto, é um nevoeiro em vale, a gente vê as montanhas, tá? A foto foi feita de uma montanha, a gente não vê o vale. E tem nevoeiro de encosta, então tem aqui a montanha do Cristo Redentor, lá o Corcovado, no Rio de Janeiro, só vê o Cristo Redentor e a montanha do Corcovado está toda coberta aqui de nuvem, nevoeiro de encosta. Tem a geada, né? Vamos ver a geada. Então tem aqui a graminha e a graminha está com a superfície bem congelada, né? Aqui uma foto mais de perto mostrando as folhinhas e a gente vê os cristalzinhos de gelo já transformando em água, todo na superfície da folhinha. Então a geada é a formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies, como vidro, janela, mas é o quê? Devido à queda da temperatura. A principal causa da formação da geada é provocada por massa de ar polar. Então o chão fica muito frio. A geada é produzida quando a superfície terrestre perde muita energia para o espaço devido à ausência de nuvens. Devido a isso, a camada atmosférica está em contato com a superfície, possui alguma umidade, condensa sobre o solo. Então ela passa do líquido para o gelo. Com o gradual arrefecimento, a diminuição da temperatura congela quando a temperatura desce abaixo dos 0 graus Celsius. Também ocorre geada quando a água existente no ar sublima. O que é sublimar? Passar do estado gasoso direto para o estado sólido sem passar pelo líquido. Então, o vapor d'água congela. Tem a geada negra, mas aí já não é assunto de física da atmosfera, é só uma curiosidade, que é quando por dentro a planta congela. Então é a seiva da planta que congela e a planta fica escura. Então ela queima e morre. Isso que é chamada de geada negra. Então é quando está extremamente frio e ainda vem um vento seco e frio, e forte. Tá? Orvalho, fenômeno físico do qual a umidade do ar precipita por condensação na forma de gotas, pela diminuição da temperatura ou em contato com superfícies frias. É um processo contrário ao de evaporação. É um fenômeno vinculado à capacidade do ar de incorporar e reter vapor d'água. Para uma dada temperatura, há um conteúdo máximo de vapor a ser incorporado ao ambiente. Essa capacidade máxima cresce à medida que a temperatura do ar aumenta. Ao nível do mar, um ambiente a 30 graus Celsius pode conter um máximo de 27 gramas de vapor por quilograma de ar seco. No mesmo ambiente a 0 graus Celsius,
somente pode ser incorporado um máximo de 4 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Então, o orvalho é a própria água que tem no ar. Então, aqui tem uma foto mostrando uma joaninha e tem aqui uma flor. E eu pus essa foto porque tem minúsculas gotinhas d'água envolvendo todo o corpinho da flor, todo o corpinho da joaninha, para mostrar que isso aqui não é chuva, né? E a luz do sol ainda refletindo para essas gotinhas, mostrando aqui cada uma delas o reflexo, né? Então, o orvalho, porque está úmido o ar e resfriou, né? E tem a gutação, não confunda, isso não tem nada a ver com física da atmosfera. Aqui tem uma folha cheia de pontas, e entre essas pontas estão se formando várias gotinhas. Isso aqui é a planta respirando. Esse é o processo chamado de evapotranspiração. Então, ela está mandando para o ambiente o excesso de água. Isso acontece em ambiente tropical. Tem nada a ver com fenômeno atmosférico, a gutação. Tá? Bom, a geada, em espanhol, é chamada de escarcha. Então, não confunda, tá? Porque em espanhol o cara fala escarcha e está falando em geada. Mas em português, escarcha é chamado de gelo amorfo, é um gelo opaco, é um tipo de gelo. Então aqui, ó, são gotas que congelam imediatamente após o impacto com uma superfície fria. Tá? Então, várias superfícies, por exemplo, em avião, em aeronave, por exemplo, forma escarcha. Tá? Está muito frio e a gota encostou ali, pronto, ela imediatamente ela congela. Tem o cincelo, que isso daqui eu já ouvi os jornalistas na televisão falando assim, olha, congelou e te formou estalactite. Não é estalactite, isso chama-se cincelo. Então vamos lá, cincelo, já vou mostrar as fotos. É um fenômeno meteorológico que acontece em situações de nevoeiro, aliado a uma temperatura de -2 a -8 graus Celsius, resulta do congelamento das gotas de água em suspensão quando essa entra em contato com a superfície. Quando sob um nevoeiro muito denso, pode produzir o mesmo efeito que uma nevada e ocorrer a precipitação de cristais de gelo em pleno nevoeiro, sem haver nuvens no céu. Não deve ser confundido com geada. Então aqui estão as fotos mostrando como se fosse mesmo a estalactite. Isso é em Santa Catarina, tem uma árvore aqui cheia dessas estalactites, né? Mas chama cincelo, né? E mesmo na planta, olhando de pertinho, ela está cheia de coisinhas pontiagudas congeladas, né? E como se fosse água que escorreu e congelou. Então isso é chamado de cincelo. Tá? Massas de ar, rapidinho, uma tabela, classificação básica das massas de ar. Então tem aqui 4 colunas, grupo principal aqui, polar, incluindo a Ártica, subgrupo polar marítima e tem polar continental. Região de origem da polar marítima, oceanos, além da latitude de 50 graus, em ambos os hemisférios, ela é fria, úmida e instável. A polar continental, continentes em torno do Círculo Ártico, na Antártida, ela é fria, seca, muito instável. Tropical, incluindo a equatorial, 2 tipos, a marítima e a continental. A marítima, oceanos nos trópicos e subtrópicos, ela é quente e úmida, bastante estável na porção leste do oceano, mas instável na porção oeste. Tropical continental, desertos de baixa latitude, particularmente o Saara, deserto australiano, é quente, muito seco, bastante estável. O próximo mostra aqui um mapa mundi com as massas polares em azul junto às regiões de altas latitudes, norte e sul. Temos a equatorial em baixas latitudes, bem no centro do planeta. A polar está como MP, a equatorial está como ME, e em volta da equatorial, portanto, bem quase nas zonas temperadas, MT, tanto no sul quanto no norte, que é a massa tropical. Todas essas massas acabam se deslocando pelo planeta e levando as condições de tempo. Bom, ainda tem ENSO, são os nomes que é chamado, que é a oscilação do sul, El Niño e La Niña. Não vou entrar em detalhes disso aqui, mas só para mostrar esse mapa mundi com a circulação
das correntes do oceano, onde está azul é corrente fria, onde está em vermelho é corrente quente, está tudo em movimento, mas o que nos interessa é o centro do mapa, onde está o Pacífico. E junto aqui a América do Sul, na costa do Chile, do Equador e Peru, tem aqui a corrente do Peru, que é uma corrente fria, que sai quase que da Antártida, banha toda a costa da América do Sul, aqui pacífica, e desvia no Equador, esquentando, formando depois uma água quente que volta a girar e perder calor. E, continuando, tem uma corrente sul-equatorial, oeste australiana, que chega até a Austrália com água quente. Ou seja, toda a água quente do Pacífico, todo o Pacífico está com água quente. Só tem água fria nessa faixa aqui, mesmo da América do Sul, e na circumpolar antártica, só. Então era de se esperar que isso aqui fosse permanente. E essa água quente, essa água fria, também esfria e também esquenta o ar. E aí é que entra o Laninha e o El Niño. Aqui eu mostro dois mapas, o mapa mundi, o primeiro em cima é a pressão e circulação na superfície em janeiro, e o de baixo é a pressão e circulação na superfície em julho. Então vamos ver lá. Em janeiro é mais quente do hemisfério sul. Então nós temos aqui Oceano Pacífico, tem uma alta pressão, Oceano Atlântico, alta pressão, Oceano Índico, alta pressão. América do Sul, baixa pressão. A África aqui não está mostrando, mas ela é uma baixa pressão. E a Austrália também não está mostrando, mas ela é uma baixa pressão também. Já no hemisfério norte, não interessa. Agora, em julho, de novo, alta pressão no Pacífico, alta pressão no Atlântico, sumiu a alta pressão no Índico e agora tem uma alta pressão no Austrália. Esse deslocamento dessa alta pressão para a Austrália causa uma bagunça no Pacífico, porque o Pacífico ele é uma extensão muito grande de água e é obrigado a quebrar a alta pressão do Pacífico com outra alta pressão. E entre uma alta pressão e outra tem que ter uma baixa pressão. Então a ideia é a seguinte: onde tem continentes, tem baixa pressão. Veja aqui na América do Norte e na Ásia, né? Ou mesmo aqui na América do Sul. Né? Então, alta pressão, o ar está descendo. Baixa pressão, o ar está subindo. Então, no continente, tende a subir o ar, né? Quando ele está mais quente. E o que acontece, portanto, no Pacífico é que, de vez em quando, essa alta pressão do Pacífico, que o ar está descendo, acaba tendo que quebrar. Essa é a chamada balança barométrica, que acaba causando bagunças no Pacífico, porque uma alta pressão ela tem que se subdividir. Então vamos ver aqui, ó, nesse mapa mostra o padrão de circulação em anos normais do Pacífico. Então tem aquela água fria ali no Peru, que está subindo no Equador. Sobe mesmo, porque está vindo do sul, do fundo do oceano, trazendo água fria, ressurgência. E a atmosfera está quente do lado da Austrália, está formando nuvens, e o ar quente vai tender a descer junto da água fria. Esse é o normal. Então é mantido essa água fria que depois ela esquenta em direção à Austrália. Bom, com a formação do El Niño, de repente a água quente surge no lugar da água fria. E aí quebra aquela formação de nuvens lá na Austrália e começa a formar nuvens na América do Sul e bagunça todo o movimento na Amazônia, formando uma convecção que não tinha antes, e uma outra convecção agora do ar que subia na Austrália começa a descer na Austrália. Isso é o El Niño. E aí, de dezembro, janeiro e fevereiro, o El Niño ele causa, portanto, chuvas ao longo da costa do Peru, do Equador, estendendo até ali a Austrália, só que pega ali o norte da Austrália e a Indonésia e Filipinas, ali é seco. No sul da Austrália é quente. No Japão fica quente. Lá na
Alasca e costa pacífica do Canadá e Estados Unidos fica quente. Lá na costa nordeste dos Estados Unidos, no Atlântico, fica quente. Aqui na América do Sul, fica chuvoso no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina. Aqui onde nós estamos fica quente, como sempre. E na região de Belém, na Amazônia, ali, mais junto ao Oceano Atlântico, fica seco. Na África, perto do chamado chifre da África, fica chuvoso. E no sudeste africano fica quente e seco. Em junho, julho e agosto, com Elinho, continua chuvoso no sul do Brasil, mas agora também chuvoso no sul do Chile, continua quente aqui no meio do Brasil, quente do lado do Chile mais ao norte, pegando o Peru. A América Central fica seca e quente, fica quente lá no nordeste dos Estados Unidos, chuvoso no litoral pacífico da Califórnia, chuvoso no meio do Oceano Pacífico, seco e frio pegando ali na Nova Zelândia, seco no sul da Austrália, avançando pelo centro da Austrália até noroeste, expandindo por toda a Indonésia, sudeste asiático. A Índia completamente seca em junho, julho e agosto com El Niño. Agora, Laninha. Laninha é o oposto. Onde ela levava secura, ela leva umidade. Onde ela levava umidade, ela leva secura. Onde era frio, fica quente. Então agora fica frio no sul do Brasil, fica chuvoso lá em Belém e toda a Amazônia Atlântica. E o principal, a Laninha torna seco e frio ali a costa do Peru, do Equador, até quase na Austrália. E lá na Austrália, onde era seco, ficou chuvoso, a chuva se estende para a Indonésia, Sudeste Asiático, Filipinas. No Japão fica muito frio. Na Alasca e costa pacífica do Canadá e Estados Unidos fica frio. O sul dos Estados Unidos fica seco e quente, e o norte do México também seco e quente. Lá na África, o meio da África fica seco, o sudeste africano, pegando Madagascar, fica frio e chuvoso, e lá na Baía de Bengala fica frio, de dezembro, janeiro e fevereiro. Junho, julho e agosto, com Laninha, fica muito frio na costa pacífica da América do Sul, fica seco no sul do Brasil, frio e chuvoso no norte da América do Sul e América Central, o meio do Oceano Pacífico fica seco, o sul da Austrália chuvoso, muito chuvoso na Índia, chuvoso uma parte do Sudeste Asiático, outra parte do Sudeste Asiático fica quente e chuvoso, e Nova Zelândia e Nordeste da Austrália fica quente. Esse é o fim. Acabou.